Ai, gente, vou pro céu da primeira semana de julho. Se eu ficar sem carisma, é porque talvez eu esteja mesmo, porque eu já tentei gravar esse vídeo 3 vezes, e em todas as vezes aconteceu algum babado. Era meu microfone que descarregava, e eu tenho 2 conjuntos de microfone, todos deram errado. É uma luz, é um gato que dá um, entendeu? Ai, que coisa chata. Mas vamos pro céu da nossa primeira semana de julho, que vai ter uns eventinhos aí importantes. Logo no dia 4 de julho a gente tem uma conjunção de Marte e Urano em Gêmeos. E calma, não fique estressada comigo porque eu falei astrologuês, porque você vai entender isso. O que que é Marte? Marte representa a nossa essa energia do movimento, né, da ação, da iniciativa e de como você reage também às coisas. E Urano simboliza ruptura, simboliza libertação, simboliza despertar, simboliza transformação, inovação. E Urano ele gosta de interromper, de todas essas muralhas, assim, que às vezes o nosso ego construiu. Urano fala: "Ai, nada disso aqui". Então, quando esses 2 planetas eles se encontram, eles vão acelerar muito esse princípio da mudança, da transformação e da ação, entende? Que eles estão ali, dividindo o mesmo neurônio, entende? Marte está ali com essa energia de: "Eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero movimentar, eu vou reagir, hein". E Urano está lá: "Ai, vamos romper, vamos interromper, vamos mudar, vamos transformar, vamos despertar". E aí os 2 vão estar vestidos com um lookinho geminiano. Então, aonde essa mudança vai acontecer? Essa mudança ela vai acontecer principalmente no nosso campo das ideias. Vai ser na linguagem, vai ser nas narrativas, né? Vai ser na nossa comunicação. Só que eu acho que o negócio da narrativa é o que vai pegar mais, porque a narrativa é uma coisa muito importante. É como a gente fala com a gente mesmo e como a gente dialoga com o mundo. Então, ele vai fazer convites para a gente poder mudar certas coisinhas nisso aí. Então, é realmente um trânsito que a gente tem que tomar com um pouco de cuidado em relação a essas coisas de impulsividade, mas eu acho que essa coisa da narrativa, né, vai pesar mais, porque Urano em Gêmeos, ele vai fazer esse convite para que a gente tenha cuidado com alguns automatismos mentais que a gente costuma ter, né. A mente, ela, às vezes, sempre vê um padrão mental ali pra gente de forma automática e o Urano vai falar: "E tá automático por quê? Eu não tô entendendo, vamos interromper isso aí?". E pra gente conseguir transformar e interromper essas coisas, o que vai impulsionar a gente vai ser justamente quem? Marte. Marte que vai dar a gente a coragem de fazer e acontecer, entende? Por isso que essa é uma conjunção boa. É desconfortável, mas é boa. Então, é como se você percebesse assim, de tipo assim: "Cara, eu continuo repetindo essa história sobre mim, mas engraçado porque eu já não me descreve mais tanto assim, sabe, eu já não me vejo mais ali, né, então sei lá, nossa, a Vitória desde criança, ela falava que a comida preferida dela era lasanha, aí eu não como uma lasanha há 5 anos. E aí é isso gente, eu mudei, eu fico e às vezes eu mudei e eu fico repetindo, falando que meu prato preferido é lasanha, e quando eu paro pra pensar eu não como lasanha há 5 anos. E não só isso, né, mas às vezes a gente conta, a gente narra um acontecimento pra gente sobre o passado, se colocando às vezes num lugar de muita dor. Mas se você trouxer para o aqui e agora, no aqui e agora, quando você conta essa história, você sente dor? Não, então por que que você está narrando desse jeito? Entende? O Urano vai pedir para que você interrompa com essas coisas que ficaram no automático, mas que não é mais para estar. Então, ó, eu acho que a única coisa que a gente precisa ter cuidado nesse trânsito é se às vezes não tem ali uma sombra de às vezes você ter muita certeza sobre alguma coisa, né? Gente que tem muita certeza sobre as coisas é péssimo. Tá muito ali numa caixinha, não, eu sou muito certa sobre isso, eu tenho essa ideia aqui que é muito fixa. O Urano vai falar, é mesmo, é? É fixa? Então deixa eu ver se é fixa mesmo. E aí vai ser desconfortável para essas pessoas, né. Então e para todos, né, todo mundo tem um pouquinho disso em algum lugar. Então é pra gente pensar, né, que narrativa que você está carregando, assim, que ideia, que coisa, que valor, assim, você está carregando, que só porque às vezes você já se acostumou, já tá ali no automático, mas se você parar pra pensar, nem é mais tão assim na sua vida. Aí depois, no dia 6 de julho, a gente tem uma quadratura do Sol em Câncer com Saturno em Áries. Calma, não briga comigo porque eu falei astrologia, porque você vai entender. O que que é uma quadratura? Quadratura é sempre uma tensão entre dois planetas. Sabe quando um ímã
Você coloca um ímã de um lado ao contrário e você tenta fazer com que os dois grudem e eles não grudam. Então, isso é magnetismo, é essa tensão. Só que a tensão de dois planetas, ela nunca é um bloqueio, ela sempre é uma tensão criativa. É para você fazer um ajustamento criativo dali. Você tá percebendo que você tá tensionada. Fiquei tensa. E aí o céu tá falando, aham, você ficou tensa. O que que você vai fazer com isso? Você vai para onde? Como é que tu sai daí? Entende? É sempre uma faísquinha ali que o céu coloca na gente pra gente ter um ajustamento criativo, pra gente e ter criar alguma solução, alguma narrativa, alguma percepção diferente daquilo ali que estava acontecendo pra gente. Tô olhando pro microfone porque eu tô traumatizada desses microfones descarregando toda hora. Ai, que saco. E aí, quando a gente fala desse sol que vai estar em Câncer, a gente está falando de um sol que está buscando por pertencimento, né? A gente está falando de uma coisa mais sentimental, a gente está falando de proteção emocional, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de família, a gente está falando de memória, a gente está falando de vínculo. E Saturno é o planeta do tempo, da maturidade, da maturação das coisas, né? Só que Saturno vai estar em Áries, que é quase o oposto disso, né? Saturno é o impulso, é o primeiro, é a ação, é o eu. Então, provavelmente o que essa quadratura aponta pra gente é que às vezes a gente tá numa vibe de tá querendo acolhimento, tá querendo se proteger, ou lembrando muito de umas coisas do passado, né? A gente tá querendo se sentir pertencente, e aí agora a gente tá só querendo estar nessa bolha maternal gostosa ali de Câncer, se sentindo protegido, pertencente, se sentindo em casa. E aí Saturno, que é esse grande professor, é como se ele falasse, ele reconhecesse, ele falou, eu entendi as suas necessidades emocionais, que eu entendi que você está querendo nesse momento, tá ali numa vibe, estou protegidinho, mas o que que você está fazendo exatamente para essa sensação? Você vai depender do outro para que você se sinta em casa e emocionalmente seguro? Você tem certeza que você vai delegar uma coisa tão importante assim para o outro, se o outro não fizer, ou se a vida não te der isso, como é que você fica? Ai, que saco Saturno, né? Às vezes a gente tem que fazer as pazes com Saturno. Saturno, ele é o nosso grande pai. Mas veja, não é que esses sentimentos são errados, sabe? A quadratura é justamente isso. São duas necessidades que existem ao mesmo tempo. Então imagina, né, que você está se sentindo carente, que você está querendo ter a atenção de alguém. O Sol em Câncer, logicamente, ele vai acabar fomentando um pouco isso. E aí Saturno vai chegar, ele vai reconhecer, só que ele vai te mostrar, ele vai falar, ok, que você está carente, mas você está comunicando às pessoas das suas necessidades, ou você está carente em silêncio, esperando os outros adivinharem que você está carente, os outros adivinharem as suas necessidades. Saturno, ele sempre vai ser esse pai chato que vai fazer esse tipo de pergunta. Ah, eu tô querendo reconhecimento no trabalho. Saturno vai falar, tá, mas o que que você está construindo de base para ter esse reconhecimento, né? Ou você está só se imaginando, desejando esse reconhecimento, mas você não está entregando suas coisas com esmero, você está querendo terminar logo rápido para você sair do trabalho, você está chegando atrasado, como é que tá o seu agora no trabalho? E Saturno, ele faz isso, não porque ele é chato, mas porque ele realmente se preocupa, né? Então não é pra gente confundir essa maturidade que Saturno está querendo entregar para esse Sol em Áries com esse Sol em Câncer, na verdade, para que esse Sol em Câncer fique numa autonomia de, eu não preciso de ninguém. Depois que Saturno em Áries conversou comigo, eu entendi que eu sou super empoderada e aí eu não preciso de ninguém. E não é isso que Saturno em Áries ele vai estar falando. Saturno em Áries é como o Saturno é esse pai, ele vai estar falando, cara, eu entendi que você está querendo se sentir em casa, que você está querendo, né, ter essa sensação de pertencimento e você está sentindo que quer estar se sentindo super seguro. Mas eu estou preocupado com você, porque e se essa casa não estiver pronta? Como é que você vai ficar? Vai morrer? Então, Saturno em Áries vai convidar a gente, né, vai convidar esse Sol em Câncer a essa autonomia, mas não essa autonomia de, eu não preciso de ninguém, não, essa autonomia de permanecer inteiro quando a vida não entrega essas coisinhas que a gente gosta, né? Porque às vezes a gente gosta de ter alguém ali, de estar com carinho, às vezes a gente gosta, sim, de uma validação de alguém batendo no nosso ombrinho, falando, ai, como você é linda, maravilhosa, incrível, e tudo que você faz é incrível, às vezes a gente gosta. Mas às vezes a gente não tem isso. Então Saturno em Áries vai falar: olha, eu entendo, eu acho justo que você queira essas coisinhas, mas
Agora essas coisinhas não estão perto de você, não estão prontas e eu preciso que você fique bem. Eu preciso que você fique inteiro enquanto elas não estão prontas, entende? É esse o convite de Saturno em Áries para esse Sol em Câncer. E depois a gente tem um outro trânsito que é Netuno retrógrado em Áries, que eu acho que é um dos trânsitos mais importantes aí que vai estar rolando. Por que que esse movimento é importante, né? Netuno, ele vai ficar bastante aí, depois eu faço um vídeo somente sobre isso. Ele vai ficar um bom tempo nessa movimentação. E por que que ela é importante, né? Netuno, ele fala muito sobre a nossa imaginação, sobre os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa idealização, né? As nossas imagens internas, sobre a nossa espiritualidade. E Netuno, ele sempre faz convite sobre dissolver certas rigidez, né? Porque ele é um planetinha tão etéreo. Então, para você entender a energia de Netuno, não tem como você sempre racionalizar aquilo. Você não vai entender se você está sempre a racionalizar, porque Netuno sempre te convida a sentir. E como é que você sente? Você está sentindo, e você está sentindo, e se você ficar tentando racionalizar, você não vai entender os convites dele. Só que ele estando em Áries, né, Áries fala do eu, é a identidade, é da iniciativa. Só que ele também vai estar retrógrado. E sempre que um planeta está retrógrado, ele vai pedir revisão, ele vai pedir análises. E aí, essa retrogressão vai ser o quê? Para dentro. É o eu, né? Então, se a gente está falando de identidade, vai ser convites para a gente questionar o eu. Ai, que delícia! Vai questionar os nossos sonhos, vai questionar a nossa espiritualidade, vai questionar os nossos desejos, vai questionar as nossas imagens, vai questionar tudo. Vai ser uma delícia. E aí, sei lá, dos nossos sonhos, né? Eu realmente estou sonhando isso aqui porque é um desejo que vem do meu útero, da minha alma, ou eu estou herdando esse desejo, esse sonho do meu campo? Porque às vezes isso acontece, tá? E isso é normal de acontecer. Às vezes você cresce numa família, você frequenta ambientes, você tem um grupo religioso, você está sempre sendo fomentado de ideias, e aí você acaba, pô, eu tenho um sonho, sei lá, de me casar, de ter filhos. Será que você realmente quer ser mãe, quer ser pai? Ou porque todo mundo ali que está ao seu redor fala que tem esse sonho, e aí você está falando também. Às vezes você não tem. A ver uma coisa que não tem nada a ver com você. Então, sei lá, se a gente está falando de espiritualidade, né? Será que a sua fé ela é sustentada no silêncio? Se você não estiver mais recebendo sinais, se você não tiver mais ninguém para jogar uma cartinha para você, nenhuma entidade para com você conversar, se a sua espiritualidade ficar no silêncio, no aqui e agora, a sua fé ela vai estar sendo sustentada, né? Você acredita no que você acredita porque você viveu, porque você experienciou aquilo, ou você acredita porque pessoas falaram que você tem que acreditar nisso aí como verdade, como filosofia, ou troubleshooter? Tem que estar vendo isso aí. Então é realmente um trânsito que vai fazer esses convites psíquicos para a gente revisitar desejos, projetinhos de vida, objetivos que pareciam lá atrás muito importantes, mas que agora pode ser que não seja mais tão importante assim, né? E principalmente imagens idealizadoras que a gente faz da gente, que a gente faz isso com uma maestria, né? De, ai, com 30 anos eu acho que eu deveria piriri, piriri, pororó. E aí Netuno em Áries já fala, Mona, a gente aqui, ó, a gente tá de boas. A gente tá de boas aqui do céu olhando pra você, não tem ninguém. Ó, isso aí foi você que criou. A gente não te convidou a nada disso. Isso aí foi uma imagem que você idealizou pra você. Não tem ninguém aqui falando que com 30 anos você deveria estar piriri, piriri, pororó. Entende? E aí, o último trânsito da semana vai ser que Vênus vai entrar em Virgem. Então, o que que é isso? Vênus é um planeta que fala dos nossos valores, dos nossos prazeres, dos nossos vínculos, né? Dos nossos afetos e de um asteric também, né? Vênus é aquela coisa que gosta da beleza assim. Só que quando ela entra em Virgem, Virgem é um signo bem do discernimento, assim, é um signo bem analítico, né? Tudo que Virgem pega, ele aprimora, ele transforma para melhor, porque ele está sempre olhando ali todos os detalhes, ele quer que tudo esteja maneiro e funcional. Então, essa Vênus em Virgem, esse encantamento que vem de primeira, né? Essa coisa, às vezes, ali superficial, não vai satisfazer tanto. E às vezes satisfaz, né? Às vezes é divertido esse encantamento inicial. Vê um negócio ali que é bonito e a gente comprou, a gente foi só porque era bonito mesmo. Mas a Virgem vai falar, gente, tudo bem que esse celular aqui é bonito, né? Todo mundo fala que tem que ter esse celular, mas ele é realmente útil? Ou a bateria dele vai acabar em 5 minutos, mas só porque tá na moda, tá todo mundo falando que eu tenho que comprar isso aqui, né? Porque virgem é isso, virgem é terra.
Então ele traz para a matéria, ele traz para a rotina, mas é útil e funciona? E como é que é no meu dia a dia? É sustentado? Você vai me dar um negócio que é útil que amanhã eu não vou ter mais? Eu quero que seja útil todo dia. Então é um trânsito que realmente vai fazer com que a gente dê uma aprimorada no nosso valor, né. Virgem faz isso, ele pega para aprimorar, para refinar, então essas questões do nosso valor, dos nossos vínculos, né, dos nossos afetos, tudo Virgem vai tentar aprimorar para isso, né. Virgem ele quer que seja sustentado, ele quer que seja nutritivo, ele quer qualidade nos mínimos detalhes. "Ah, mas tem esse detalhe assim que não", "Ah, então eu não quero". Vênus em Virgem assim: "Ah, então eu não vou estar querendo, eu quero que tudo esteja em qualidade nos mínimos detalhes". Sim, é isso. E às vezes a gente precisa que tenha Vênus entre em Virgem para a gente ter um pouquinho mais de exigência com temas que são tão importantes na nossa vida, né, os valores, os nossos vínculos, os nossos afetos. A gente precisa que Virgem chegue para dar uma organizada no negócio. Então é realmente uma semaninha aí que vai estar questionadora de como a gente vem definindo as coisas, né, os convites eles vão estar sendo feitos para que você consiga distinguir o que é verdadeiramente seu, da sua alma, da sua autenticidade, e o que você acabou absorvendo aí ao longo do caminho, introjetado, mas que não faz mais sentido de você carregar. Então eu acho que a pergunta dessa semana é o que continua sendo verdadeiro para mim, mesmo quando as minhas certezas estão sendo questionadas, entende? Imagina que as suas certezas estão ficando ali numa corda bamba, num chão bambo. Isso é bom, porque é para você olhar e vai falar: "Tá tudo estremecendo aqui, mas o que continua?". Quando começa a estremecer, algumas coisas começam a cair, né, na corda bamba. Aí você tem que olhar e observar com muito cuidado: "Pô, eu tô vendo que isso aqui tá estremecendo, tem alguma coisa caindo porque tá tremendo, mas o que continua? O que continua sendo verdadeiro para mim, quando as minhas certezas estão sendo questionadas?". E o mantra da semana é: eu acolho as interrupções e as transformações que ampliam a minha forma de pensar e permito que apenas o que é autêntico permaneça comigo. Então, gente, não esqueça que todo céu da semana eu estou fazendo uma meditação de acordo com os movimentos astrológicos da semana e eu convido você a assistir, a fazer a meditação para a gente sair um pouco, né, do analógico. Eu sei que você vai precisar pegar o telefone para botar a meditação, mas vai ser uns minutinhos ali que você vai ficar um pouco off, que você vai relaxar e que você vai entender os convites do céu de uma outra maneira. Eu te convido também a participar do meu grupo de meditação, caso você goste das meditações que eu estou fazendo. Eu sou professora de meditação, eu tenho um grupo onde eu dou práticas de meditação guiada toda semana pelo Teams, ao vivo, meditações também completamente autorais, mas que não tem nada a ver com astrologia, é para a gente tentar se regular emocionalmente mesmo, tá? E aí, se você quiser participar, fica à vontade, é um valor simbólico de R$ 60 por mês. Se não, tem as meditações que eu vou estar colocando aqui no YouTube para você fazer. E até a sua meditação e até a semana que vem, que a gente bate mais um papo aí sobre o céu e sobre outras coisinhas também que eu vou começar a postar aqui, tá bom? Um beijo. Tchau.